Tô ao vivo? Tô online já? Ó, eu vou começar aqui em grande estilo, fazendo... Oi, pessoal, boa tarde. Vou começar aqui, ó, o nosso programa Insta Magistral em grande estilo. Vou começar fazendo uma live pra vocês. Aqui no Instagram o tempo vai ser curtinho, tá? É só uma introdução pra vocês verem um pouquinho da aula. Mas o pessoal já tá entrando aqui na sala do programa. Tá todo mundo entrando aí, Matheus? Tá entrando. Tá entrando? Legal, gente. Tô tão animada, tô tão feliz, tô tão ansiosa por esse dia. Ó, tô com o celular na mão lá. Legal? Ó, eu vou pedir pra alguém segurar aqui pra mim, então. Enquanto eu começo aqui. Pode ser? Você segura pra mim um pouquinho? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Insta Magistral. Para quem não me conhece, eu sou a Jussara, trabalho aqui no marketing da Consulfarma. E assim, tô trabalhando nesse projeto com muito carinho para vocês, desde que a gente decidiu fazer esse programa para os nossos clientes, né? Eu acho que o pessoal tá entrando ainda. Olha só, eu vou combinar uma coisa com vocês. Eu tô aqui no meu computador, tem gente da produção, da equipe me auxiliando aqui, porque a gente tá com o chat aqui do lado, tô com o Matheus aqui na produção do lado também, me ajudando com os slides. A gente tá compartilhando a tela do celular, a gente vai compartilhar durante a aula a tela do celular, e eu tô aparecendo num vídeo aí, tem um fundo atrás do Insta Magistral. Então assim, ó, pra mim também é tudo novidade, então... já quero avisar de antemão que eventualmente eu vou dar uma olhadinha do lado, mas aqui, ó, tá tudo certo, tá tudo bem. Quero que vocês me falem se vocês estão me ouvindo bem, comentem aí no chat, e se vocês estão me vendo bem. Bom, é com grande alegria que a gente está começando, então, esse projeto que a gente tem aí uma expectativa de duração de 3 meses. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Instagram, né? Como vocês... vão entender essa mídia digital, e a gente vai entrar um pouquinho na parte tática já hoje, que foi essa uma das promessas que eu fiz. Então, como a gente está começando hoje, a gente tem que falar um pouco do estratégico, né? Antes de ir para o tático. Então, a gente vai ter que falar um pouco das teorias aqui, mas a gente já vai partir para a parte prática, porque a gente vai aplicar alguns exercícios aí durante a aula. Combinado? A minha ideia inicial, gente, era fazer esse encontro numa plataforma onde a gente conseguisse integrar todo mundo, colocar todo mundo numa sala, com as carinhas de todo mundo aparecendo nessa sala, mas por conta do grande número de inscritos que a gente teve, eu não consegui colocar todo mundo nessa plataforma, porque... é muita gente, e aí pode ser que, eventualmente, a gente tenha alguma confusão, porque a gente tem que abrir microfone, é muita gente para falar. Como eu não tinha experiência nesse modelo de aula, fiquei preocupada com a evolução do conteúdo, tá? Mas a gente tá fazendo essa transmissão numa plataforma que tem um chat, então eu quero que vocês fiquem muito à vontade para fazer as perguntas no chat, porque a ideia é a gente trabalhar no modelo mais de mentoria. Então, esse é o momento de vocês tirarem todas as dúvidas e começarem a efetivamente realizar esse trabalho no Instagram, que eu tenho certeza que vai trazer muito resultado para vocês. Acho que a Flávia quer me falar alguma coisa, Flávia? Tá tudo certo aí, gente? Tudo certo. O pessoal tá entrando, o Matheus quer me falar alguma coisa? Deixa eu entrar aqui para avisar. Isso, avisa. Boa tarde, pessoal. Só avisando que alguns celulares, se alguém estiver vendo pelo celular e não tiver o chat embaixo... vocês vão ter um botãozinho escrito contato. Nesse botão vocês entram em contato, vai colocar o seu nome e vai mandar a sua pergunta. A Flávia vai estar lendo aqui e vai estar passando para a Jussara. Então, se não estiver aparecendo o chat, é só clicar em contato, que não vai sair da live nem nada, ele só vai abrir uma janelinha, escreve ali e envia que tá tudo certo. E para quem tá no computador, quem tá no desktop tá acessando o chat normal, certo? Preciso do meu passador de slides. Legal, gente. Flávia, tem muita gente aí? Dá pra gente saber o número de pessoas que tem na sala? 25 por enquanto? O pessoal tá entrando ainda? Legal, a gente teve mais de 85 inscritos, certo?
Então, vamos lá. Espero que todo mundo tenha conseguido entrar. Algumas pessoas ainda estavam ligando pra gente agora, nos últimos 10 minutos, falando que estava tentando entrar, ainda não tinham conseguido acesso. Mas vamos embora. Eu queria dar boas-vindas para vocês, né? Tá certo? Tá certo aí? Tá? Queria dar as boas-vindas para vocês e queria dizer que eu queria parabenizar vocês que estão aqui se capacitando. A gente tem muita gente que não tá olhando para esse momento, né? O momento da internet, o momento das possibilidades que a internet dá e o momento que o Instagram dá para vocês projetarem a marca de vocês. Então, assim, ó, a gente precisa entender algumas coisas, né, antes de começar a falar na prática do Instagram. Então, a primeira coisa é que a gente precisa pensar que em 2018 nós estamos numa constante disputa pela atenção das pessoas, ok? Então, se você ou sua marca não forem relevantes para as pessoas, você será ignorado. A gente está passando por uma mudança sociocultural gigantesca e já foi o tempo da gente forçar a mensagem para as pessoas, né? Esse tipo de marketing, gente, hoje tá com os dias contados. Então, a gente tem que pensar o seguinte, existem alguns motivos para isso, né? O primeiro motivo o cliente hoje, ele tem inúmeras possibilidades de compra, ele tem uma diversidade enorme, ou seja, você dificilmente tá sozinho no mercado, né? Ele tem inúmeras opções, então ele pode escolher de quem ele vai comprar. O segundo ponto, o cliente tem acesso à informação. Então, hoje, aquele modelo do vendedor que vai lá, empurra um produto para o cliente, ele está com os dias contados. Porque hoje o cliente, muitas das vezes, ele toma a decisão de compra antes mesmo de chegar na sua loja, antes de chegar no seu ponto de venda. Ele já está sendo educado, ele já está sendo orientado a tomar essa decisão antes de comprar. Por quê? Porque hoje ele tem o Google, né, que fornece inúmeras informações para ele. Hoje ele faz parte de comunidades que discutem sobre determinados produtos, então ele vai lá e ele tira as conclusões dele a partir da opinião das outras pessoas. E tem os influenciadores, né, gente, as redes sociais. Então, hoje a gente toma muita decisão em função do que a gente vê na internet, do que a gente busca e do que a gente tem disponível nas redes sociais. E o outro ponto, gente, é que hoje o nosso cliente, ele tem um megafone na boca dele. Ou seja, ele pode falar bem de uma marca, ele pode falar bem do produto, assim como ele pode também usar isso de maneira contrária. Ou seja, isso hoje está disponível para todo mundo. Para quem quiser buscar informação, a internet ela te dá inúmeras possibilidades aí de entender um produto antes de comprar. E aí, gente, esse tanto de informação, quando que aconteceu esse advento de tanta informação na internet? Depois que a gente passou a ter o mobile, né, o celular, depois que o celular começou a ter câmera integrada, tem internet Wi-Fi, a gente tem facilidade de compra desse aparelho, né? Porque hoje um aparelho desse, se a gente for comprar parcelado, ele custa barato, né? E o celular, ele deixou de ser apenas um receptor de ligação telefônica. O celular hoje, ele transformou a gente, que antigamente a gente era mero consumidor de conteúdo e de propaganda, ele transformou a gente em produtores de conteúdo, né? Então, isso faz toda a diferença. Hoje, a gente, com o celular na mão, a gente pode falar do nosso produto, a gente pode falar do que a gente sabe, a gente pode produzir conteúdo, ou seja, nesse contexto, a gente deixa de apenas consumir conteúdo e a gente passa a ser produtor de conteúdo, ok? E hoje, o que a gente vê? Que as pessoas muitas vezes são mais influenciadas por isso aqui, ó, pelo celular, do que pelas conversas que elas têm tete a tete, pelas conversas pessoais que ela tem com o outro. A gente passa muito tempo com o celular na mão, e quando se fala de Instagram, a gente percebe que cada vez mais as pessoas passam mais tempo nessa rede social, tá? Então, a gente vai fazer essa introdução, a gente vai falar um pouquinho do teórico, como eu já disse lá no começo.
porque a gente precisa entender um pouco dessa ferramenta, entender um pouquinho da internet, desse momento do Instagram, para a gente poder potencializar os nossos resultados, potencializar a nossa geração de conteúdo e a nossa marca nessa rede social. E aí, gente, eu queria fazer um trato com vocês, tá? A gente vai ter aqui, no decorrer da aula, a gente vai entrar, eu vou compartilhar a tela do meu celular com vocês, mais lá pro final da aula. Então, eu vou mostrar para vocês na prática algumas ferramentas que o Instagram disponibiliza, tá? Mas o trato que eu quero fazer com vocês é o seguinte: a gente precisa pegar tudo aquilo que a gente vai aprender aqui hoje, né? Usar essa teoria, absorver isso e já começar a colocar tudo em prática a partir de hoje, tá? Eu quero que vocês façam esse trato comigo. Eu quero fazer esse acompanhamento diário com vocês. Então, a gente vai falar disso lá no final, mas todos os dias eu quero estimular vocês, desafiar vocês a colocar em prática aquilo que a gente falou hoje. E daqui uma semana a gente já vai estar em outro nível, a gente já vai discutir outras ações que a gente pode fazer, outras estratégias. E aí a gente vai junto, a gente vai conseguir fazer um trabalho, potencializar mais do que qualquer farmácia, né? Mais do que a Consulfarm, mais do que a Jussara, potencializar e fomentar o mercado magistral. Fechado? Vamos em frente então. Então, gente, é o seguinte, por que a gente tá fazendo o programa Insta Magistral? Porque a gente optou por começar pelo Instagram. Primeiro ponto, a gente percebeu que um grande número de farmácias vem migrando para essa plataforma digital. A gente aqui, a Consulfarm é uma empresa muito conectada com as redes sociais, vocês sabem disso. A gente tá de olho em tudo que está acontecendo no mercado, né? E a gente tem percebido uma migração muito grande de farmácias, né? Que saem aí principalmente do Facebook ou se mantém no Facebook, mas fazendo um trabalho muito mais de manutenção, né? E muitas farmácias optando por trabalharem as suas marcas no Instagram. Mas assim, ó, uma coisa que eu queria alertar vocês. Vocês têm sim que fazer um trabalho no Instagram. Eu acho que essa é uma mídia muito... A gente tem um resultado orgânico muito melhor do que no Facebook. Isso a própria plataforma mostra isso, né? Que o engajamento é, em média, 4 vezes maior do que o Facebook, né? Eu acho que é uma plataforma, na minha opinião, extremamente intuitiva. É uma plataforma que vem crescendo bastante. A gente não vê nenhum sinal de queda dessa plataforma. A gente vê pequenos negócios crescendo a partir dessa plataforma e negócios nascendo a partir dela. Só que, gente, a gente não pode ter uma estratégia só para Instagram, tá? O que eu quero conscientizar vocês aqui é do seguinte: o Instagram não é a única plataforma que deve ser trabalhada. Ele não é o único canal de comunicação que vocês devem trabalhar, tá? Vocês precisam ter uma estratégia que abranja outros canais de comunicação também. Então, precisa continuar tendo estratégia para o Facebook, precisa ter estratégia de e-mail marketing, precisa ter estratégia de WhatsApp, precisa ter o Instagram, obviamente, né, dele que a gente está falando, mas vocês precisam definir quais são os canais de comunicação que fazem mais sentido para você, e tem os canais de comunicação offline também, né, que são as revistas, outdoor, panfletos, enfim. Vocês precisam ter uma estratégia integrada de tudo aquilo que vocês vão usar como recurso para divulgar a marca de vocês. E além disso, tem a visitação médica, que é um super canal para vocês. Então, assim, o que eu quero conscientizar vocês é do seguinte: a gente vai falar do Instagram, a gente vai elevar o nosso nível do Instagram, a gente vai melhorar os resultados no Instagram, sim, só que não se esqueçam que outras plataformas também precisam ser trabalhadas, ok? E a gente precisa pensar também que existe um conceito, que é um conceito muito difundido no marketing, que assim, que eu quero que vocês entendam também. Existe aí um conceito que é o conceito do terreno alugado, né? Então, quando a gente está falando de Facebook, Instagram e plataformas onde a gente não tem o domínio do cliente, porque assim, ó,
A gente tem lá o cliente, o usuário, a audiência seguindo a gente, mas isso pode mudar muito de acordo com a estratégia da plataforma. Ou seja, amanhã o Instagram resolve reduzir o seu alcance, você fica muito refém das estratégias da plataforma. Então, você precisa, lógico, estar de olho, não ficar refém das estratégias, né? E como você não fica refém produzindo algo de conteúdo para sua audiência, porque a plataforma não vai deixar de existir, mas você precisa estar em plataformas onde o terreno é seu, o terreno não é alugado. Por exemplo, você precisa ter uma estratégia de e-mail marketing. O mailing é seu, o mailing não é de um terceiro. Ou seja, isso está sob o seu domínio, né? Quando a gente fala de algumas plataformas, a gente está trabalhando sim num terreno alugado, porque qualquer estratégia, qualquer mudança de rota que a plataforma faça, isso vai impactar estrategicamente o nosso negócio. Então, o que eu quero conscientizar vocês é que vamos investir sim no Instagram, é uma plataforma que está num momento maravilhoso para a gente poder crescer, para a gente trabalhar a expansão da nossa marca, mas estejam atentos aos outros canais de comunicação que são importantes para vocês também, tá? Bom, mas como a gente está aqui para falar de Instagram, vamos focar nessa plataforma e vamos pensar no Instagram como um conceito de plataforma, né? Diante de todas as redes. Então, cada rede social tem uma peculiaridade, né? Eu acho que eu já falei isso em outras oportunidades. A gente tem um mindset diferente para consumir conteúdo em cada uma das plataformas. Então, a gente aceita muito conteúdos, a gente recebe conteúdos de diferentes formas em cada rede social. Vou dar um exemplo para ficar claro para vocês. A gente tem a capacidade de assistir um vídeo de meia hora no YouTube, mas a gente não aceita, via de regra, consumir um vídeo de meia hora no Facebook, por exemplo. Porque no Facebook a gente quer receber o conteúdo de outra forma, um conteúdo mais fragmentado, mais leve, mais rápido, com informações mais rápidas. Então, isso, lógico, eu tô falando isso muito superficialmente, porque a gente vai entrar aqui no Instagram, mas a gente tem que pensar que para cada plataforma a gente tem que pensar num conteúdo que esteja conectado com a relevância da plataforma e com a forma como o usuário recebe esse conteúdo na plataforma, tá? Então, se a gente pensar no Instagram, se comparado às outras redes, o Instagram ele é como se fosse uma revista customizada para o usuário. Ou seja, lá a gente vai ver os conteúdos que a gente gosta, né? O Instagram nativamente é uma plataforma que foi lançada como uma plataforma para divulgar fotos, mas ela passou de uma plataforma para divulgar fotos para ser uma plataforma de entrega de conteúdo. Então, a gente precisa pensar o nosso Instagram como uma revista, né? Pensar em como a gente vai transformar esse nosso conteúdo em sessões, como se fosse uma revista customizada, porque o mindset do cliente que entra no Instagram, ele quer ver esse tipo de conteúdo lá, tá? E 80% das pessoas que estão nessa plataforma seguem um negócio, tá? Então, elas seguem marcas. 80% das pessoas que estão no Instagram seguem marcas. E 75% dessas pessoas já fizeram alguma ação após serem impactadas com a comunicação de uma marca, ok? Vamos em frente, então? Ih, já tô no outro slide lá. Não, tá certo. Não, é aqui ainda. Gente, é muita televisão e muito slide aqui, mas vamos em frente, é isso. Então, quais são os objetivos hoje, gente? Alinhar alguns conceitos, como a gente já falou, e já começar a fazer alguns exercícios práticos e já colocar em prática algumas estratégias. Só um parênteses aqui, temos mais clientes na plataforma, já evoluímos aí 42. O número? 42, muito bom. Tá chegando? Flávia, alguma consideração que você queira fazer aí do chat? Vou aproveitar para tomar uma água. Ainda não? Legal. Então, gente, ainda falando do porquê a gente escolheu o Instagram. Então, a gente tem que aproveitar esse momento do Instagram para impulsionar a nossa marca. Em 2018,
o mobile superou o desktop, ou seja, mobile, celular, superou desktop, o computador. O cliente está consumindo mais conteúdo no mobile do que no desktop. O Instagram é uma mídia nativa para mobile, né? Para celular, ou seja, isso faz com que essa mídia social também seja cada vez mais acessada. 85% de todas as verbas de publicidade estão indo para o digital. E quando a gente fala digital aqui, estou falando de Google e Facebook, tá? E entendam, quando a gente fala de Google, a gente fala de Google mais YouTube, né? Porque são do mesmo dono. E quando a gente fala de Facebook, a gente está falando de Facebook mais Instagram mais WhatsApp, que também é do mesmo dono lá do Mark. Ou seja, esse cara hoje, ele tem aí um domínio, né, um monopólio de grande parte das redes sociais. E se a gente for pensar que a gente precisa fazer marketing em 2018 para impactar clientes nessas redes sociais, né, a gente falou no começo que a gente está em 2018 numa busca desenfreada pela atenção das pessoas. O que significa fazer marketing em 2018, gente? Significa que ninguém gosta mais de interferência, tá? A gente não pode sair panfletando conteúdo nas redes sociais. A gente tem que tomar cuidado com as mídias patrocinadas, né? Com as mídias aí disruptivas, né? Que a todo momento atrapalham a nossa visualização, a nossa navegação. A gente tem que tomar cuidado porque o cliente, ele não quer consumir esse tipo de mídia mais, tá? Então, se a gente pensar que o cliente quer absorver conteúdo nas redes sociais, esse é o principal propósito do cliente. E se a gente for pensar que nós, como indivíduos, somos geradores de conteúdo, a gente tem que pensar, uau, eu tô na plataforma certa, eu tô no caminho certo, eu preciso gerar conteúdo para o meu cliente. Essa é a estratégia matadora. É isso que vai dar perenidade para as marcas, tá? E o que a gente sabe também é que indivíduos performam muito melhor com o conteúdo do que o criativo feito por marcas, aquela coisa muito padronizada, né? Muito desenvolvida, com arte, enfim. O que é nativo, o que é individual, o que é humanizado, tem performado muito melhor do que aquilo que é criado. Então, isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração e que a gente precisa valorizar e que a gente precisa pensar na nossa estratégia, como a gente vai humanizar a nossa marca, como a gente vai gerar conteúdo e como a gente vai usar melhor a nosso favor a questão de que o indivíduo gera mais engajamento do que a própria marca. A gente vive um momento, gente, em que marca são pessoas, tá? E a gente também tem outra vantagem aqui, que é o seu concorrente, ele deve até fazer um trabalho nas mídias digitais, porque a gente vê muita gente, muita farmácia nas mídias digitais, né? Mas provavelmente o seu concorrente ainda está fazendo errado. Então, se você fizer direitinho, se você adotar as principais estratégias, se você usar as ferramentas corretas, com certeza você vai ter uma performance muito melhor do que a concorrência. Outra coisa que o Instagram dá pra gente também é uma mídia que dá muita possibilidade de reconhecimento, né? Reconhecimento do seu trabalho, reconhecimento do seu nome. Ele é uma mídia capaz de te projetar. É uma mídia onde você pode alinhar na sua estratégia o seu propósito. Então, você pode fazer falando do seu propósito, mostrando para as pessoas qual é o seu propósito. E é uma mídia também capaz de converter essas ações em dinheiro, ou seja, você passa a ganhar com o trabalho feito nessa rede social, o que não é problema para ninguém. É claro que a gente tem que pensar no trabalho social por trás disso, né? No trabalho de quê? De ser importante, de gerar um conteúdo de valor para a audiência, mas não tem problema nenhum ganhar dinheiro no final das contas com isso. A gente precisa pensar nessa conversão. O que a gente vai fazer para converter todo esse trabalho em vendas. Afinal de contas, a gente dedica bastante tempo a isso, a produção de conteúdo é um trabalho que exige bastante da gente, então no final das contas a gente precisa ter aí um retorno financeiro desse trabalho. E aí quando a gente pensa nessa equação, né, é uma mídia que te dá reconhecimento,
você pode falar do seu propósito e você pode ganhar dinheiro, você passa a ter outras aspirações com essa mídia. Você passa a ter outras aspirações nessa rede social. Você deixa de fazer simplesmente porque você quer estar numa vitrine, simplesmente porque o seu concorrente faz e você quer fazer também. Você faz porque você vai começar a ter novos clientes, você vai conquistar a admiração de outras pessoas, né? Dos seus pares, de outras farmácias. Você passa a ter admiração do prescritor. Se o cara tá lá consumindo um conteúdo de valor na sua página, esse prescritor, ele passa a te admirar também, ele passa a compartilhar o conteúdo dele, o seu conteúdo com a audiência dele, ou seja, isso te projeta, né? O seu trabalho começa a ser disseminado para outras pessoas que eventualmente não conheciam o seu trabalho, né? E você começa a resolver problemas de pessoas que não sabiam que você resolvia determinados problemas. Então, quando você tem, quando essa tríade acontece, né? Você começa a ver muita satisfação em fazer esse trabalho no Instagram. E aí, gente, você começando a ter resultado, você começa a trabalhar com os clientes certos, porque você começa a atrair o cliente que você quer, né? O cliente comprador, aquele cliente que você quer que compre de você. E esse cliente, à medida que ele for ficando satisfeito com o que você entrega, que ele fica satisfeito com os resultados do seu produto, ele vira o embaixador da sua marca. E aí, gente, não tem recompensa melhor do que isso. Quer recompensa melhor do que ver um cliente falando espontaneamente do seu produto? Né? Quer ver recompensa melhor do que acompanhar a evolução de um paciente seu? Então, eu acho que o Instagram proporciona tudo isso numa mesma ferramenta e isso dá muita motivação para a gente continuar realizando esse trabalho, tá? Flávia, alguma dúvida aí? Ainda não? Então tá. Ou tá todo mundo entendendo tudo, ou tá todo mundo prestando muita atenção, ou tá sendo esclarecedor, ou então eu não cheguei na parte que as pessoas queriam ainda, né? Temos algumas possibilidades. Agora a gente vai ter, Flávia, interação das pessoas, porque eu quero saber o seguinte, quero que vocês respondam aí no chat qual é o momento de vocês no Instagram. Então, vocês vão responder 1, 2 ou 3, tá? Então, se você ainda não tem uma conta ativa no Instagram, você vai colocar aí o número 1. Se você tem uma conta ativa, mas não sabe como pode melhorar os resultados, você vai digitar 2. Se você tem uma conta ativa que já dá resultado, mas você quer subir de nível, você vai digitar o 3. E aí a Flávia vai dizer pra mim como estão as respostas. Eu fiz, gente, uma enquete antes, eu mandei por e-mail pra vocês uma pesquisa. E nessa pesquisa eu fiz uma pergunta aqui, mas a gente ainda, apenas 36 pessoas responderam, tá? Então eu não tenho panorama geral, mas eu acho que 36 pessoas já dá pra gente ter uma ideia de qual é o momento de vocês. Então aqui eu pergunto, a primeira pergunta que eu fiz foi, você já tem uma conta da sua farmácia no Instagram? 94,4% das pessoas disseram que sim, tá? E aí eu perguntei, a segunda pergunta que eu fiz foi, a sua conta é comercial? 85,7% das pessoas disseram que sim. 11,4% das pessoas disseram não sei, então não sabe se a conta é comercial ainda. E poucas pessoas disseram que não, ou seja, a gente tá com a maioria aqui com a conta comercial já, tá? Eu até poderia entrar agora e já mostrar como converter a sua conta para conta comercial, mas eu vou deixar para o finalzinho, vou passar bem rapidinho, porque a maioria já tem uma conta comercial, tá bom? Flávia, como que tá? São 5 pessoas que responderam 2, 3 pessoas responderam 3. Tá, então tem uma conta ativa, a maioria tem uma conta ativa, mas não sabe como pode melhorar os resultados. E muitos também têm uma conta ativa que já dá resultado, mas quer subir de nível, certo? Isso. Então, vamos lá, vamos em frente. Então, a maioria respondeu 2 ou 3, Flávia? 2. 2, fechado. Gente, olha só, a gente sempre precisa melhorar. A gente aqui na Consufarma, a gente é desafiado diariamente a melhorar os nossos resultados, a melhorar a nossa estratégia, a melhorar o nosso conteúdo. Então,
Esse é um desafio diário nosso aqui, se é um desafio diário para vocês também, ótimo, a gente tá alinhado. Então vamos lá, gente. Ó, por onde a gente vai começar no Instagram? E aqui, ó, mais uma vez, eu preciso reforçar isso para vocês. A gente vai ter que falar um pouquinho de teoria de novo, porque aqui, ó, a gente tá na primeira aula de um programa que vai ficar gravado aqui para vocês, vocês vão poder consultar quando vocês quiserem. Então, esse programa, ele precisa ter um início, um meio e um fim, tá? Muita gente já me viu falando algumas coisas em live, muita gente acompanha já o conteúdo que eu tenho compartilhado, muitas pessoas participaram da minha palestra lá no Empreenda, então eu vou procurar não ser redundante, não ficar falando, batendo muito na tecla do que eu já falei, mas eu preciso que vocês entendam que algumas coisas são importantes serem feitas, tá? Muita gente já me ouviu falar de que é importante você começar pela estratégia, mas o que eu vejo é que tem muita gente que sabe disso, mas que ainda não faz isso na prática. Eu acompanho, eu não sei, eu não posso dizer que praticamente todas as farmácias de manipulação que estão no Instagram, mas eu busco muita farmácia de manipulação, sigo todas as farmácias que eu acho, sigo bastante dono de farmácia, gente que está aqui com a gente, clientes que estão aqui com a gente sempre. E o que eu vejo, tem muita gente já, assim, construindo um conteúdo assertivo, mas o que eu vejo é que tem muita gente ainda errando na estratégia. E a gente precisa lembrar que o estratégico, ele tem que vir antes do tático. Pra gente pensar na questão tática, na parte tática, de começar já a entrar e jogar esse jogo, a gente precisa pensar em fazer o estratégico bem feito, tá? Então, eu não vou me aprofundar muito nos tópicos, até porque a gente vai ter aulas específicas para cada um desses tópicos, com exercícios práticos para cada um desses tópicos aqui, tá? Mas eu preciso relembrar alguns conceitos que são importantes para a gente começar no Instagram, tá? Então, a primeira coisa, a gente precisa ter um posicionamento bem definido nas redes sociais, tá? E escolher uma área principal para você gerar conteúdo para essa área principal. E aí eu vou dar sempre esse exemplo que eu dou e vou ser muito breve aqui. Tem cliente que fala, Jussara, mas eu atendo todas as áreas, eu quero vender de tudo na minha farmácia. Ok, você não precisa nichar a sua farmácia, mas você precisa ser específico, ser especialista na sua rede social, porque você vai atrair mais pessoas, você vai repelir outras, ok, tá tudo certo, mas você vai atrair muito mais pessoas quando você faz um conteúdo específico, tá? Além disso, o ritmo de atualização é gigantesco, o ritmo de mudança é muito grande. Então, não adianta a gente querer falar sobre tudo, porque a gente não dá conta. E aí, gente, tem uma coisa que as pessoas gostam nas redes sociais e eu vejo muito isso no Instagram. As pessoas querem ver novidade. Isso é uma coisa que eu quero que vocês marquem aí. As pessoas querem ver novidade. Ou seja, se você se posiciona como uma farmácia que fala de tudo, que é especialista em tudo, como que você vai trazer novidades diariamente de todas as áreas para o seu cliente, né? Então, eu acho, para mim, pelo menos, eu acho humanamente impossível. A gente já é bombardeado por inúmeras informações. Se a gente quiser ser bom em tudo, quiser abraçar a causa, quiser abraçar o mundo, a gente não vai dar conta. A gente precisa trazer conteúdo de novidade, a gente precisa falar de novidade para o cliente. Principalmente alguns clientes, o cliente consumidor de cosmético, por exemplo, é um cara que ele quer o que há de mais novo no mercado. Ele é aquela mulher que quer o que é a novidade, né? O grito, como diziam antigamente. Nem sei se usam essa expressão ainda. O cara que toma um suplemento, ele quer o que há de mais novo. Ele quer o melhor sabor. Ele quer uma forma farmacêutica diferenciada, mais fácil, porque ele não tem tempo de administrar isso no dia a dia. Ou seja, a gente tem que se posicionar como especialista em alguma coisa e ser o precursor dessas novidades nas redes sociais, tá? A outra coisa, usar o marketing da empatia, entrar na cabeça do cliente, entender quem o cliente é, tá? Você precisa ativar a sua capacidade de se colocar no lugar do seu cliente, trazer informação útil para ele. A gente tem que pensar que
quando a gente vai gerar um conteúdo, não é sobre a gente que a gente vai falar, é sobre o outro, tá? É exercer a empatia e a generosidade. Não é o que é bom pra mim, é o que é bom pro outro. E na próxima aula, a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto e eu vou fazer com vocês o mapa da empatia, para vocês conseguirem entender um pouquinho mais da cabeça do cliente de vocês, tá? Saber com detalhes quem é a persona, que a gente já falou inúmeras vezes, gente, e vocês vão falar assim, mas a Jussara tá falando de persona de novo. Estou falando de persona de novo por quê, gente? Porque as pessoas, as empresas, as farmácias não param para desenhar persona. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo agora, esses dias. Não vou falar o nome, mas eu atendo um cliente super conectado, um cliente que está nos principais eventos, um cara muito alinhado, entende muito de marketing, um cara top. Aqui não é uma crítica, tá? É só uma visão do que a gente faz, às vezes, e a gente nem percebe, tá? E o cara falou, Jussara, eu vou lançar um produto, eu quero que você produza um conteúdo para mim, é um conteúdo rico, tá? É um conteúdo, um vídeo, um conteúdo de impacto, e eu quero que vocês façam esse conteúdo para mim. Eu falei, ok. Enfim, como é lançamento de um produto, é um carro-chefe para a empresa dele, algo de muito impacto, eu falei, então tá, me faz o seguinte, me manda a sua persona, que eu quero avaliar antes da gente se reunir para desenhar, para fazer o briefing desse vídeo, né? Me manda também a identidade visual dos seus produtos. E ele tinha preparado um material que falava do propósito dele, que falava um pouco da essência da marca, enfim. E aí ele me mandou esses 3 conteúdos. E aí a hora que eu juntei esses 3 conteúdos, eu olhei e falei assim, bom, esse propósito, ele não conversa com a persona, essa persona, ela não conversa com a identidade visual do produto. E, além disso, eu recebi uma persona. Na verdade, ele ia trabalhar uma linha, e essa linha tem outros produtos também. Ou seja, outros produtos para outros objetivos, a gente teria que trabalhar personas diferentes. Então, assim, eu fui muito transparente para ele, falei, vamos fazer o seguinte, vamos sentar e planejar isso, vamos definir melhor as personas, vamos olhar para a identidade visual, vamos ver quando ela chegou naquilo que a nossa persona tem de expectativa, vamos olhar para o propósito, ver se ele está alinhado, enfim, vamos montar um planejamento e depois que a gente tiver com isso pronto, a gente vai para a produção desse conteúdo que você quer. Porque quando a gente tem tudo isso pronto, a probabilidade da gente construir um conteúdo mais assertivo e fazer uma estratégia de mídia, de distribuição, quando eu falo de distribuição é mídia paga, né? Quando a gente distribui isso de forma correta, a chance da gente impactar mais a audiência ela é muito maior. Não dá pra gente começar de trás pra frente. O que eu vejo é que muita gente, muita farmácia, na ânsia de colocar o Instagram em jogo, de fazer as coisas acontecerem, começa de forma meio desordenada. E aqui eu não tô desencorajando ninguém a começar. Eu acho que tem que começar. Mas a gente tem que começar já com uma mentalidade vencedora. Eu vou começar, eu vou errar, não tem problema. A gente erra aqui o tempo todo, né? A gente erra e corrige, a gente tem que ser rápido para errar. E assim, a gente aqui não, por exemplo, aqui na Consufarma, a gente não proíbe a equipe de errar. Eu quero gente que erre, mas eu quero gente que consiga olhar o erro e corrigir a rota rapidamente. Então, a gente não tem problema errar. Só que quando a gente entra para jogar esse jogo, a gente tem que entrar, jogar e jogar com intensidade. E conhecer o nosso cliente, gente, é o básico do básico, tá? É difícil definir persona? Não é simples. A gente vai também ter uma aula exclusiva de persona com exercício prático. Eu acho que vai clarear muito isso para vocês. Mas a gente tem uma ajudinha hoje. A inteligência artificial das redes sociais, do Instagram, elas ajudam a gente a achar esse nosso cliente também por padrão de comportamento. E elas ajudam, e o caminho inverso também é verdadeiro, ajudam também o cliente a encontrar vocês pelo padrão de comportamento dele. Então a gente tem aí, se a gente conseguir aliar essas duas coisas, né? A gente aliar
a estratégia, de segmentação, entendendo quem é o cliente, entendendo quem é a sua persona, e aliar com a inteligência artificial, com as informações que o Instagram dá pra gente, a gente já tem aí 90% do caminho percorrido pra gente chegar no cliente comprador. Quando a gente fala de Instagram, a gente não tá falando de conquistar seguidor, a gente tá falando de conquistar cliente comprador, tá? Vou dar outro exemplo pra vocês prático, agora meu. Eu tenho um Instagram particular, pessoal, que é aberto, né? Tem muita gente que me segue. E eu resolvi fazer um Instagram temático, porque muita gente me pedia dicas e no meu Instagram particular eu tinha vergonha de ficar compartilhando, porque tem muita gente da família, muitos amigos que não são dessa área, que de repente a pessoa podia não se conectar com o meu conteúdo e a pessoa, poxa, não é o conteúdo que ela quer receber, enfim. Eu optei por fazer uma conta profissional, que a gente chama de conta temática, que é o Jussara Sanches Marketing, a maioria de vocês acho que me segue. E eu tenho só 1.100 seguidores ali, 1.100 e poucos seguidores. Mas eu tenho, a minha audiência ali, ela é muito engajada. Quando eu faço um stories, eu tenho mais de 30% de engajamento. Quando o normal, digamos assim, quando a média é de 10%, né? Então as pessoas interagem, porque lá eu tenho um público que quer ouvir aquilo que eu tenho para falar. É um público engajado, que tá me seguindo por uma promessa que eu fiz lá, de compartilhar conteúdos de marketing para a farmácia magistral. O que eu faço hoje? Pessoas começam a me seguir que não são da área, porque tem muito robô trabalhando. Então, por exemplo, eu vejo lá, tem uma loja de móveis, ontem mesmo eu estava fazendo essa limpeza, uma loja de móveis planejados começou a me seguir, esse cara não quer o meu conteúdo, é o robô dele, que por uma estratégia equivocada me achou e tá me seguindo. O que eu faço? Eu vou lá e deleto esse seguidor. Eu não quero inflar minha conta com gente que não quer consumir o meu conteúdo. Por quê? Isso só vai prejudicar as minhas métricas, tá? Então, saber quem é a persona, preparar um conteúdo ou uma estratégia de venda que fale com esse público, óbvio. Então, quando eu entendo quem é o meu público, eu consigo fazer uma estratégia muito mais assertiva, eu consigo fazer uma coisa muito mais natural, muito mais orgânica, muito mais fácil até de ser construída, porque eu sei para quem eu tô falando, eu sei com quem eu tô falando, né? Tenho que ter consistência e frequência, isso é regra básica das redes sociais, regra básica do Instagram. Se você não postar todo dia, se você não tiver frequência e consistência, a sua audiência vai te abandonar, isso é fato. E aí eu sei que algumas pessoas vão perguntar, quantas vezes eu tenho que postar então? Nos stories tem que ser todo dia, tá? Stories todos os dias. No seu feed, se você não consegue postar todos os dias, você pode postar de 3 a 4 vezes por semana. Mas nos seus stories você tem que postar todos os dias, tá? E você também precisa começar a compartilhar os resultados de quem te segue, de quem consome o seu produto, os resultados da sua audiência, o depoimento dessa audiência, que depoimento nada mais é do que chancela de um terceiro, é alguém falando do seu produto, né? Você falar do seu produto é uma coisa, um terceiro falando, isso impacta muito mais quem tá vendo, né? Isso impacta muito mais a sua audiência. E nada, gente, nada gera mais autoridade para vocês do que compartilhar resultados, ok? Tô falando muito já, né? Já foram quanto tempo? 43 minutos? Nossa, gente, vamos lá. Então, para isso, você precisa definir a sua estratégia para estar na vitrine. Tem uma máxima que eu falo sempre, que ela todo mundo conhece, mas a gente se esquece, que é o quê? Quem não é visto, não é lembrado. Então, por isso que a frequência é importantíssima aqui. E saber com clareza qual é o seu diferencial perante a sua concorrência. Qual é o seu diferencial competitivo, né? Por que o cliente vai comprar de você? E aí você tem que fazer uma declaração desses benefícios. E aí eu preparei um conteúdo que tá aqui no material de apoio para ajudar vocês a conseguirem fazer essa declaração de benefícios e usar isso a favor de vocês. Vou tomar um gole de água aqui. Borges, algum comentário? Flávia, algum comentário? Não, nenhum comentário por enquanto. Fechado. Vamos em frente então, gente? Bom, então aqui eu vou passar rapidamente, não vou ficar falando de números, porque a gente já gastou bastante tempo por enquanto, né? E tem muito conteúdo pela frente. Então, assim, ó, aqui tem alguns números do Instagram, só para vocês entenderem o seguinte, qual é a mensagem que eu quero passar para vocês.
o Instagram é um ambiente de negócios, ok? Então, aproveitem esse momento, aproveita que no Instagram a gente consegue ter um resultado orgânico ainda muito positivo e usem essa ferramenta a favor de vocês, tá? Os números estão aí, os slides estão aí, se vocês quiserem anotar depois, revisar esse conteúdo, vai ficar disponível para vocês, tá? E aí a gente vai precisar entender também, gente, alguns conceitos básicos de marketing no Instagram, tá? Então, o primeiro ponto a gente já falou, também não vou me estender, você precisa ser visto e lembrado, tem que ser conteúdo diário. E aqui, gente, além de ser conteúdo diário, o que eu quero falar para vocês, vocês precisam usar algumas métricas que o Instagram dá para vocês a favor de vocês. Ou seja, o Instagram dá para vocês lá o melhor horário de postagem, o melhor dia de postagem, o horário que a sua audiência está ativa, os dias da semana que ela está ativa, quem é o seu público predominante, se é masculino ou se é feminino, né? Você sabendo qual é o seu público, você pode usar o tom de voz diferente. Aí, ó, já tá na tela. Pode colocar? Pode colocar. O Matheus... você põe pra mim, Matheus? O Matheus vai colocar na tela. A gente vai compartilhar. Volta, Matheus, pra quem não conhece. Então, vamos lá, gente. Ó, a gente tá aqui no Instagram da Consulfarma. Pra quem ainda não sabe onde avaliar as métricas do Instagram, a gente vai mostrar agora pra vocês, tá? Então, você vai lá. Volta lá. Então, a gente vai lá para as informações. Lá naqueles três risquinhos lá em cima, do lado direito, você vai clicar. E ali, ó, o primeiro tópico já tá escrito informações. É ali que você vai clicar. Tá? Aí, gente... Ó, aqui então, a primeira página fala um pouquinho da atividade que os clientes executaram, as ações executadas na página da Consulfarma. Aí, num período, ele sempre vai dar um período de uma semana. Tá? Então, a gente viu aqui, ó, que na quinta-feira da semana passada a gente teve um número maior de pessoas executando ações, a gente tem aí o número de visitas ao perfil. Eu também não vou entrar muito em detalhes porque é autoexplicativo, eu quero mais que vocês tenham ideia de onde encontrar essas informações e o que fazer com essas informações, tá? Então, quantas visitas a gente teve no perfil? A gente teve menos 141 visitas, o que significa? Que na semana anterior... ou a gente produziu mais conteúdo para o cliente, para a gente conseguir manter esse cliente engajado, ou a gente produziu um conteúdo mais relevante para o nosso cliente. Então, quando a gente tem menos visita no nosso perfil, isso tem que acender lá uma lâmpada para a gente, que é o quê? Eu preciso olhar onde eu errei no conteúdo. Aqui a gente deve ter cometido algum erro, tá? Ó, 32 mil contas foram alcançadas, tá? Que são pessoas, né? 32 mil contas foram alcançadas e o número de vezes que o nosso conteúdo apareceu para as pessoas, e ali, ó, você clica aqui, ó, nesse izinho, vai mostrar para vocês, ele vai falar aqui a legenda, vai explicar que o alcance é o número de contas únicas que viram qualquer uma das publicações e as impressões, o número total de vezes que todas as publicações foram vistas, porque a publicação pode ter sido vista mais de uma vez, tá? Aí aqui eu vou para o meio conteúdo, que foi o que a gente publicou, tá? E promoções. E aqui na última aba, gente, tem o público, tá? Quando eu clico aqui em cima, ó, tô clicando em cima do gráfico de São Paulo, tá? Pra vocês saberem, vocês não estão vendo onde eu tô clicando? Tô clicando aqui em cima desse azulzinho, dessa barra de São Paulo. Aqui fala de onde vêm os meus clientes, então, São Paulo 9%, Rio de Janeiro, Campinas, Recife, Salvador. É pouquinho porque o restante tá pulverizado por aí, tá? Aqui a faixa etária... Olha só, se eu juntar todo mundo, né, entre homens e mulheres, a minha faixa etária predominante aqui é dos 25 aos 34 anos, tá? E depois de 35 aos 44 anos. Quando eu falo de homens, a gente tem 42, está equilibrado, 42% de 25 a 34 e de 35 a 44, 28%. E mulheres... aí mais de 25 a 34 e por 44% e 35 a 44, 30%. O que isso me diz? Que eu preciso prioritariamente falar com as mulheres de 25 a 44 anos. Ou seja, quais são as dores que essas mulheres têm?
quais são os sonhos que essas mulheres têm. Então, vamos lá. Eu, Jussara, tenho 38 anos e eu me enquadro aqui nesse grupo de mulheres. E aí, assim, ó, quais são os meus desafios diários? Né? Conseguir administrar minha casa, meu marido, meu filho, conseguir ter tempo, ter equilíbrio entre vida familiar e pessoal, né? A vida espiritual e a vida profissional. Ou seja, eu encontro alguns desafios no meu dia a dia. E quando eu vejo um conteúdo que conecta comigo, que fala comigo, que fala das dores que eu sinto, dos desafios que eu tenho, dos sonhos que eu tenho, eu tendo a me conectar muito mais com aquele produtor de conteúdo. Então, se eu entrar aqui no meu Instagram, a minha faixa etária aqui, da minha página, a minha faixa etária predominante também é dos 25 aí aos 44. E a minha, lá no meu gráfico de gênero, é até um pouco diferente da Consulfarma. Aqui tá muito mais mulher, ó, 77% são mulheres e 23% são homens. No meu caso, na minha página Jussara, 70% são mulheres e 30% homens na média, tá? Então, gente, quando eu produzo um conteúdo, eu, Jussara, produzo um conteúdo, eu falo com a mulher. Eu vou repelir, de repente, os 30% dos homens que estão lá? Talvez sim. Mas, quando eu falo para a mulher, eu me conecto muito mais com o meu público predominante da minha página, tá? E aqui embaixo, gente, ó, quando a nossa audiência tá mais online. Então, ó, na quinta-feira, qual é o horário que ela tá mais online? Às 21 horas. Aí, ó, 7.984 pessoas. Ao meio-dia, a gente tem aí 7.244 pessoas conectadas. Ou seja, quando eu vou postar, eu posso priorizar esses horários. Meio-dia e 21 horas, tá? Lógico, gente, isso vai mudando. Vocês vão testando também. Aí, ó, sexta-feira, sábado. No sábado, aí deu mais entre 18 e 21 horas. Enfim, vocês vão fazendo essas análises e tomando as decisões do que vocês vão postar, qual é o tom de voz que vocês vão usar. Acho que tem uma pergunta para mim. Kleber, existe alguma recomendação de postagem máxima por semana, por dia, para não causar reação negativa do seguidor? Kleber, ó, não existe, tá? Eu vou te falar honestamente, aí eu vou falar como usuária do Instagram. Tem páginas que postam muito e que me incomodam, e tem páginas que postam muito, que eu vou lá, eu ativo as notificações de stories e ativo as notificações de feed, de post no feed, porque eu não quero perder nada do que aquela página posta. E quando a página me ganha? Quando ela gera um conteúdo relevante para mim. Quando eu sigo pessoas, eu sigo marcas que geram conteúdos relevantes para mim, eu quero acompanhar tudo que essas marcas e essas pessoas postam, ou pessoas postam. Então, não existe um ponto de equilíbrio aí. Olha, se você postar mais que 7 vezes por semana, uma vez por dia, você vai incomodar a sua audiência. Não. Você vai incomodar a sua audiência se você postar algo que não conecte com elas e com ela. E como que você entende se o que você está fazendo não está conectando? A sua audiência não interage com você, a sua audiência não responde os seus posts, você abre canal de pergunta e ninguém responde, ou seja, o que você está produzindo não está fazendo sentido para a sua audiência. Então, assim, não se apegue a isso, vá medindo. Tudo aqui, gente, é uma questão de começar a fazer, a entender como vai performar, tá? E a partir disso tomar algumas decisões. Mas assim, não tem. O que você não pode ter é o mínimo. Não pode postar uma vez por semana, tá? Porque se você postar uma vez por semana, você vai se tornar irrelevante para sua audiência. E outra coisa, o algoritmo do Instagram, que é o robô que determina para quem ele vai entregar, quando ele vai entregar, aquele robô do Instagram, né, que é o AdRank, se você posta pouco, a tendência é ele entregar menos para sua audiência. Então, hoje ele entrega aí para uma média de 10% da sua audiência. Se você postar poucas vezes, ele vai entender que você não é muito relevante e ele vai entregar pouco. Ou seja, a tendência é você ter um alcance cada vez menor. O que o Instagram quer? Para quem estava lá no Empreenda, eu já falei disso, só vou reforçar muito rapidamente. O que ele quer no fim das contas? Que a sua audiência fique conectada, que ela fique
viciada no conteúdo e que ela passe mais tempo usando a ferramenta. Quanto mais gente tiver usando a ferramenta, mais são as chances da ferramenta monetizar, mais são as chances das marcas publicarem, fazerem anúncios e maiores as chances dela ganhar dinheiro. Enfim, então você precisa pensar num conteúdo que agrade a sua audiência. Então, serviço ser lembrado, ser gostado, né? Então, você tem que ter empatia. A gente vai já falamos que a gente vai fazer um exercício prático na próxima aula. Ser comentado, isso é importante também. O algoritmo aqui entende que quanto mais engajamento você tiver, engajamento é o conjunto de interações que vão acontecer no seu post. Quanto mais engajamento você tiver, mais relevante você é. E aqui, gente, existe uma regra básica. Os primeiros 20 minutos são determinantes para o engajamento daquilo que você postou, tá? Então, quanto mais gente comentar, curtir, salvar o seu post lá naquela página, naquela área de salvos, quanto mais gente fizer isso, maior vai ser, mais o Instagram vai entender que você é relevante para sua audiência e mais ele vai entregar o seu post, tá? Então, aqui também tem uma regrinha básica. Se você tem um Instagram seu, um Instagram da farmácia, fez um post pela farmácia, acabou de postar pela farmácia, entra lá pela sua conta, vai lá e curte o que você postou pela farmácia, vai lá e comenta. Se você tem parceiros, combinem entre vocês de um fazer comentário do post do outro, né? Se a equipe também é engajada, se a equipe tem Instagram, peça para a equipe entrar e comentar. Então, lógico, sempre de uma forma que seja estimulante, que não seja obrigatório para ninguém, né? Que seja uma coisa divertida, mas é importante que você consiga performar bem aí nos primeiros 20 minutos, tá? E a última etapa aqui desse conceito é ser comprado, afinal a gente precisa ter retorno de tudo aquilo que a gente está fazendo nessa mídia digital, tá? Vamos em frente? E aí, então a gente falou de conceitos básicos de marketing, agora a gente vai falar de conceitos básicos dos aplicativos integrados. Também vou passar muito rapidamente aqui, gente. Então a gente tem lá os stories, que aqui, gente, é o canal do Instagram que mais dá visualização, é o canal que hoje tem engajado mais, tá? E aí, então, por isso que eu falo muito da gente priorizar e fazer stories. E os stories têm uma coisa muito legal, né? Muito bacana, que é o quê? Aqui você não precisa fazer nada produzido. Aqui você tem que mostrar seu bastidor, mostrar sua farmácia, mostrar o dia a dia. As pessoas não gostam, aqui o mindset de quem está consumindo stories ela não quer ver nada muito produzido, ela quer ver o que é imediato, o que é instantâneo, tá? E pesquisas do Instagram mostram, e vocês podem fazer esse teste também, que o conteúdo nativo é o que melhor performa nos stories. O que é o conteúdo nativo? É você pegar e filmar, e contar uma história, né? Filmar uma história e imediatamente fazer o post, sem editar aquilo, sem usar ferramentas de edição, sem colocar muitas coisas. Esse é o que mais performa. E ali nos stories você pode ser autêntico e verdadeiro. Ou seja, pegar, gente, abrir os stories de vocês e começar a mostrar um produto novo manipulado, uma fórmula nova, mostrar. Muitas vezes o cliente pode postar algo que ele pegou na sua farmácia, comprou um produto, foi lá e te marcou, você faz o repost disso, né? Isso gera reciprocidade também. Você passa, se o cliente posta algo da sua farmácia e te marca, isso vai aparecer para a audiência daquele cliente, a audiência desse cliente pode começar a te seguir, né? Você postando um conteúdo que o seu cliente gerou, também vai dar audiência para ele, a sua audiência pode começar a seguir, ou seja, gera reciprocidade, tá? Então, assim, você precisa investir nos stories, tá? Dedique-se a essa ferramenta e dedique-se assim, gente, a pegar a câmera e começar a fazer. Não espere ter um ambiente mais bonito, não espere uma super produção. Esse canal não precisa disso, tá? Você só precisa ser aqui autêntico e verdadeiro. Direct. Tem muito cliente, gente. Direct é aquele canal lá, o Direct Messenger, né? Que é aquele canal restrito, que quando alguém comenta lá os seus stories, ele vai para um canal restrito, né? Onde você geralmente ali abre um canal de comunicação com o seu cliente.
Então, o direct, hoje, alguns clientes têm transformado o direct num novo canal de atendimento para o cliente, tá? Então, a gente vê clientes que já definiram uma pessoa responsável por responder WhatsApp e direct messenger do cliente, de alguns clientes. Então, tem muita farmácia gerando muita movimentação e ganhando volume nesse canal de atendimento, tá? Lives. Eu sei que aqui a gente toca num ponto um pouco mais espinhoso, né? Um pouco mais difícil. Nem todo mundo gosta de fazer, nem todo mundo gosta de se expor. Mas a verdade, gente, é que o Instagram prioriza tanto esse tipo de conteúdo que toda vez que a gente começa a fazer uma live, a gente aparece para nossa audiência lá naquele cantinho esquerdo e a gente aparece lá em destaque para quê? Para que você consuma aquele conteúdo, ou seja, quando o Instagram faz isso, ele está estimulando a pessoa a consumir o seu conteúdo lá. Ou seja, isso é importante para ele, tá? E o IGTV, gente, que é uma plataforma dentro do Instagram também que te possibilita gerar conteúdo, a colocar vídeos lá. É uma plataforma que ainda não deslanchou muito, né? Mas talvez também seja bom começar a investir nessa plataforma porque a sua concorrência ainda não está por lá. E aí, talvez seja o momento de pensar em começar a construir aqui. Eu sugiro até que seja aos poucos, mas começar a pensar numa estratégia para esse canal de comunicação, tá? E aí, outra coisa que é importante vocês saberem. O Instagram, ele quer muito entrar nesse mercado de vídeo ao vivo. Tanto que hoje, eu vou postar depois para vocês, saiu uma nota de uns testes que o Instagram tá fazendo. O feed vai mudar um pouquinho, o que a gente postar vai ter algumas reações, a forma como você vai passar o seu feed vai se parecer muito com os stories, então tem algumas mudanças vindo por aí, ainda em teste, tá? Então, para vocês verem como a plataforma prioriza esse tipo de conteúdo. E, para a gente performar bem, a gente precisa estar aderente aos interesses da plataforma, tá? Outra coisa que o Instagram entende como muito positivo, quando você faz um conteúdo e publica no Instagram e também publica no Facebook, né, ele entende que isso é muito positivo, ou seja, as chances dele entregar melhor o seu conteúdo é maior, tá? Vamos adiante então. E do que o público gosta, gente? Eu não vou ficar me estendendo aqui também. Gosta de imagens bonitas, seguir marcas, bastidores, celebridades, entretenimento. Ou seja, aqui não está falando que o cliente gosta de ser impactado por anúncio. Eu gosto de comprar, eu quero comprar uma geladeira no Instagram. Não, isso não acontece. Inclusive, o Instagram já veio a público e disse que, basicamente, o Instagram é uma plataforma de inspiração. As pessoas entram prioritariamente nessa rede social para se inspirar. Tá? E aqui eu também não vou me estender. E aí acho que tá todo mundo ligado nisso já, tá? Então vamos lá, gente. O que é importante a gente saber pra gente conseguir conquistar os resultados aí no Instagram? Primeira coisa, a gente tem que entrar com a mentalidade de resultado. O que eu vejo? Vou até tomar um gole d'água agora. O que eu vejo muito? Farmácias que... Tô falando farmácias porque, lógico, né, gente, é o negócio que eu atendo. Então, mas eu vejo isso com pessoas que eu converso, que tem empresas, que tem outros negócios que fazem a mesma coisa. Via de regra, a empresa pega, contrata um estagiário para cuidar da rede social dela. E aí, ela define se o estagiário continua ou não na empresa, se ele faz post bonito ou se é feio. Então, ele olha a imagem, olha a identidade visual e fala, ai, tá bonito, beleza, vai continuar. Ah, não, tá feio, esse cara não sabe fazer, trabalhar como social media e demite. Então, assim, ó, o que a gente precisa pensar? Que esse negócio, ele precisa ser cuidado tanto quanto as outras áreas da farmácia. Então, se você cuida do seu planejamento financeiro, se você cuida do seu fluxo de caixa, porque é importante para você, você precisa cuidar da sua rede social também. Não adianta colocar um estagiário lá que não sabe qual é o propósito da sua empresa, não sabe quais são os seus objetivos na rede social, não sabe quem é a sua persona, quem é o seu público. Enfim, uma pessoa que tá lá para cumprir tabela, para postar e deixar seu feed bonito, seu feed pode até ficar bonito, mas você não vai ter resultado consistente, não vai performar, tá? Então, não dá para ter um estagiário,
Aqui, ó, eu tenho muitos estagiários e tenho estagiários ótimos, tá? E a questão aqui, gente, não é a figura do estagiário. A questão é você delargar isso pra alguém e falar assim, ó, se vira que o filho é teu. Não, isso precisa ter estratégia envolvida. Você tem que entrar com uma mentalidade de resultado. Por quê? Porque você vai investir tempo, vai investir dinheiro e você precisa colher os resultados disso, tá? Branding, maneira como você apresenta a sua marca, seus valores e a sua autenticidade. Isso, gente, é fundamental porque o barulho é grande no Instagram. Tem milhares de marcas fazendo propaganda, milhares de gente gerando conteúdo, milhares de blogueiras gerando conteúdo o tempo todo e aí concorrendo com a gente, né? No feed, concorrendo com a gente nos stories. Se a gente não fizer algo bem feito, a gente não vai conquistar a nossa audiência. E aí o Instagram tem muito disso. A pessoa vem pelo visual, né? Então você tem que ter um feed bonito, tem que ter um Instagram bonito e você fideliza a pessoa pelo conteúdo que você gera, pelo valor que você agrega, né? Pelo conteúdo de valor que você gera para sua audiência. Esses dias só para contextualizar, mas a gente vende produto também, a gente não vende conteúdo. Então a gente tem que ter uma estratégia de conteúdo e a gente tem que aliar isso à venda do produto, né? Então, esses dias eu até eu comecei a postar algumas coisas sobre cosméticos naturais, cosméticos veganos e tal, que a gente andou falando sobre isso aqui na Coast Farm, e me inspirei e gerei até um post sobre isso. Fui no Instagram, segui algumas marcas que fazem cosméticos veganos e tal, e gostei de uns feeds, printei e postei nos meus stories. E aí, gente, assim, você vê, eu postei lá algumas marcas que, assim, tem uma coerência gigantesca com o que elas estão se propondo a fazer, né? Então, assim, você vê o propósito, que é uma marca que tem uma responsabilidade de sustentabilidade, responsabilidade social, que pensa na embalagem, o feed tá harmônico, tá de acordo com aquilo que ela quer expressar, enfim. Quando você faz o branding da sua marca, você tem que pensar, o meu feed fala o que a minha farmácia é, e mostra o que minha farmácia é, né? Eu tô falando do meu produto, então se eu tô falando de cosmético natural, eu tô usando uma embalagem sustentável para vender esse cosmético, eu tô usando uma etiqueta sustentável, uma etiqueta que faça sentido, eu tenho lá, os meus valores estão adequados àquilo que eu estou fazendo. Então, assim, eu acho que é preciso cuidar um pouco disso, né? Eu vejo farmácias postando, às vezes vão lá e fazem um post de uma imagem recortada, uma coisa estourada, muita gente postando no feed, gente, com logo, aí faz um desenho assim gigante embaixo, uma faixa com logo, você não precisa colocar o seu logo no feed. A sua imagem tá lá já, o cliente tá lá vendo a sua marca. É só, às vezes o logo, ele acaba dando uma poluída na imagem. Então, não precisa, lógico, tem farmácia que coloca uma coisa delicadinha, pequenininha, bonitinha, só um selinho, ok. Mas, assim, é preciso ter um pouco mais de cuidado com o que vai fazer, porque isso vai te conectar com o cliente, tá? Então, precisa cuidar do seu branding. E aí, assim, o que você tá falando lá nos stories, o cliente vai constatar no seu feed também, tá? Então, se você tem responsabilidade social, responsabilidade sustentável, né? Você está preocupado com a sustentabilidade? Você está dizendo isso no seu feed? Você está dizendo isso na sua biografia? Você está dizendo isso nos seus stories? As suas ações, elas mostram quem realmente você é, né? O DNA da sua empresa, os propósitos da sua empresa? Então, precisa cuidar disso, tá? Então, a gente não é celebridade, a gente não é blogueiro, a gente não é digital influencer, então a gente tem que zelar pela excelência do conteúdo, a gente está concorrendo nisso, né? Mais uma vez, marketing não sustenta produto ruim. Então, você pode fazer um marketing lindo, maravilhoso, a entrega. Eu falo integra, confundo aqui, gente, por causa do integra, tá? Essa entrega tem que ser verdadeira, tá? E você tem que usar todos os recursos dessa mídia, né? Usar a criatividade e usar também, gente, a distribuição a favor de vocês. O que é a distribuição? É a mídia paga. Então, você vai ter uma equação, daqui a pouco a gente vai ver isso, vai ter uma equação lá que vai falar, uau, isso aqui vai ser sucesso no Instagram. Vamos em frente que a gente já fez 1h10, gente. Querem que eu pare por aqui? Posso prosseguir? Comentem no chat aí pra Flávia.
Flávia tá fazendo 5 a cabeça. Eu quero saber de vocês. Porque a gente tinha planejado 1h30 aqui. Vamos em frente? Hã? Flávia, alguém respondeu? Não. Como que tá? O pessoal tá se mantendo aí na live? Tá saindo? Tá boa. Tá? Tá bom? Gente, comentem aí, por favor, pra ver se eu tô no caminho certo, se tá bom, se eu devo parar, se eu já falei demais. Vou até tomar um gole d'água, que vai acabar minha água. Beleza, gente. Vamos em frente. E aí, a gente tem que ter uma estratégia de resultado. Então, ó, vamos lá. Montei aqui uma equaçãozinha básica pra gente ter uma estratégia de resultado no Instagram, tá? Ó, a Marcela falou que tá ok, mas não pode exceder muito. A Andrea falou que até às 5h30 é o ideal. Tá. Só. 20 minutos. Só? E o resto, gente? E quem tá aí? Me fala, por favor, gente. É importante a interação de vocês, aí o feedback de vocês, Ó, tá? a Erika falou, estamos aqui. E aí, significa o que, Érica? Posso ir? Posso falar? Celestino, para por aqui, é melhor para não ficar extenso. Ok. Então o Celestino optou por parar por aqui, gente. Eu vou continuar um pouquinho enquanto a Flávia vai colhendo as informações aí, tá? Beleza. Vamos lá, então. Flávia, daqui a pouco você me fala. Eu quero que... Gente, vou pedir esse favor pra vocês, tá? Preparei esse conteúdo pra vocês. Eu estou falando aqui que o conteúdo tem que conectar com a audiência, então o meu discurso ele tem que estar alinhado com a minha prática. Ou seja, eu preparei um conteúdo para vocês, eu preciso do feedback de vocês, tá? Se tá muito extenso, a gente tenta reduzir, tá? Então eu preciso que vocês interajam, eu preparei isso para vocês. Ó, Ju, importante. Eles precisam estar logados no YouTube para ter acesso ao bate-papo, tá? Então quem não consegue escrever no bate-papo, é porque precisa entrar na conta do Gmail, que é vinculada com o YouTube. Ih, complicar na vida de vocês aqui agora, ó. Tem que entrar no Gmail, eu acho que vai complicar um pouco. Acho que pouca gente vai conseguir interagir com a gente, certo? Se a pessoa quiser comentar no bate-papo, se ela não estiver conseguindo, é por isso. Se ela quiser comentar, tem outro canal para comentar, então? Se ela só quiser por lá. entrar? É só por lá. Só por lá? Só por Se lá. quem quiser mandar mensagem pra mim no meu seu WhatsApp. Se alguém quiser me mandar mensagem pelo WhatsApp, gente, a gente tá aqui conectado também, tá? Quem não tá conseguindo acessar o chat, então, quiser dar um feedback do conteúdo, por favor, mandem mensagem, tá? Então, vamos em frente. Então, o que a gente tem que fazer para ter resultado no Instagram? Primeira coisa, uma estratégia de marketing, que aqui é conteúdo, não vou me estender, a gente vai falar disso nos próximos slides. Ter uma estratégia comercial, o cliente precisa procurar o que você quer vender. E aqui importante, vocês precisam aprender a usar as hashtags como filtro de busca, e a gente vai ter uma aula específica sobre isso também. A gente precisa pensar na etapa de comparação. A Larissa falou para eu continuar, gente. Beleza, ó, Larissa respondeu, foi rápida. Etapa de comparação, porque o cliente vai te comparar. Falo, Larissa. Larissa pediu para falar como excluir seguidores. Eu falo. Vou fazer o seguinte, eu falo como excluir seguidores nos stories depois na minha página. Quem me acompanha, eu falo lá, tá? Acho que fica mais fácil porque eu tenho muito conteúdo aqui. Etapa de comparação, o cliente vai te comparar. E etapa de conversão. Se você não tem e-commerce, né? Se você não consegue vender online lá no Instagram, porque para você ter uma loja no Instagram, você precisa ter o e-commerce para você conseguir fazer essa venda. E essa venda vai acontecer lá na vida real, tá? Bom, então na estratégia de marketing, no seu conteúdo, o que você precisa fazer, gente? Pensar em resolver problemas dos clientes, realizações. Estou chovendo no molhado, então não vou ficar batendo aqui nessa tecla, tá? Quebrar o estado de espírito do cliente, deixar a pessoa feliz, emocionada, curiosa. Curiosidade, gente, é importante. Olha só, eu salvei não vou mostrar, não vou compartilhar. Não vou. Presta pra mim aqui. Eu salvei um post hoje. Não é uma crítica também, tá? Só uma forma que eu acho que talvez pudesse performar melhor. Ai, eu tô no celular do Matheus. Lá embaixo no perfil azul. Aqui. Ah, tá. E aí tava escrito assim, gente, ó. Um post sobre a farmácia queria
A farmácia queria vender beta-caroteno mais urucum. E aí, ela colocou assim na imagem. Tá uma imagem bonita, uma farmácia top, tá? Mas colocou na imagem lá, colocou uma imagem bonita, de uma mulher bonita, beta-caroteno mais urucum. E aí, na descrição, né, do post, falou para preparar a pele pro verão e tal. E aí, assim, ó, isso aqui é uma análise minha, Jussara, não estou falando que é certo ou que é errado, mas a gente tem que pensar o seguinte: a gente está numa disputa constante pela atenção. O cliente, ele tem 2,5 segundos para decidir se ele vai consumir o seu conteúdo ou se ele vai te abandonar, tá? Quando eu, Jussara, consumidora, passo pelo meu feed, tem beta-caroteno mais urucum, se eu não sei para que serve o beta-caroteno mais urucum, talvez isso não me chame a atenção, tá? O que chamaria a atenção, no meu caso, estou falando de Jussara, então estou pensando aqui, ó, em despertar a curiosidade do meu cliente a intrigar. A gente tem que sempre pensar em legendas que intriguem, mais do que legendas que descrevam, tá? Então pensar nisso, na legenda não descrever, mas intrigar. Então aqui eu falaria do benefício na imagem. Então, por exemplo, eu não sei exatamente para que serve o beta-caroteno mais urucum. Alguém farmacêutico aí quiser falar para a Flávia aqui no chat, ou quiser me mandar mensagem aqui, eu leio. Deve ser para bronzear mais, para preparar a pele, eu não sei se bronzeia, tá? Então, assim, eu usaria mais esse apelo de quer ter uma pele bronzeada no verão? Isso pode chamar minha atenção, porque eu quero. Eu quero ver resultados mais rápido, porque eu já não tenho tempo, fico aqui nesse bronzeado escritório, chega final de semana, chove, faz frio, vento, ou seja, eu não consigo pegar um solzinho. Se tiver artifício para acelerar esse processo, talvez isso me interesse. Então, a gente tem que pensar em como a gente vai chamar a atenção do nosso cliente, tá? Aqui. Fernandes, nosso Instagram está no começo, não postamos nada ainda. Quais dicas de postagem para empresas que estão no começo como nós? Fernandes, primeiro, assim, você precisa voltar lá no comecinho do que a gente falou e pensar em ter uma estratégia do que você vai falar. Então, a gente falou aqui, né? Entender primeiro quem é a sua persona, entender para quem você vai falar, com quem você vai falar, como você vai se posicionar, né? Como o seu cliente vai entender que você resolve o problema dele. Então, você precisa começar lá pelo começo, tá? E aí, a dica que eu dou para você comece a postar. Então, entendendo isso, comece a postar, poste todos os dias e aproveite os stories para fazer isso também diariamente. No seu feed, 3 a 4 vezes por semana está ok. Os seus stories você tem que postar todos os dias. Mas a dica que eu dou primeiro comece lá pelo estratégico, tá? E depois você vai pro tático, ok? E aqui eu vou dar para vocês material para vocês começarem, para vocês saírem do zero. Para quem tá no zero, eu vou dar um material aqui específico para vocês já fazerem um exercício depois dessa aula e já começarem a praticar, tá? Obrigada aqui para mim, ó. Gerar identificação, pode pôr dentro. Gerar identificação, então, é aquilo que eu falei, eu falo para mulheres que têm as mesmas dores do que eu, então eu busco fazer isso no meu conteúdo e despertar, obviamente, o desejo de compra. O que são gatilhos de um bom conteúdo? Então, curiosidade, novidade, é o que a gente já falou, autoridade, quando você se posiciona como uma autoridade, especialista num assunto, as pessoas querem comprar de você. As pessoas não compram porque eu preciso comprar. Não, elas compram por quê? Elas querem comprar daquela marca, daquela empresa. Então, a empresa lançou, novidade? Ela quer porque é novidade, muito mais do que porque naquele momento elas estão precisando de um produto, tá? E pertencimento também, então elas querem pertencer a uma comunidade. Então, se as pessoas se cuidam e você fala para as pessoas que estão preocupadas com isso, elas querem pertencer àquilo. Poxa, isso é importante para mim. Se elas são praticantes de atividade física e elas fazem uma atividade física, fazem atividades de resistência, precisam tomar suplementação, enfim, fazer suplementação, elas vão buscar alguém que fale disso, né? Que entenda que aquilo é importante para ela e ela busca consumir conteúdos dessa comunidade porque ela quer pertencer a essa comunidade também. Faltam 10 minutos para acabar. Vixe. Gente, a gente divide e a gente faz de novo, tá? A gente divide o conteúdo.
Estratégia comercial, usar hashtags adequadamente. A gente vai ter uma aula só de hashtag, ter um feed harmônico, não precisa ter logotipo nas suas postagens, legenda precisa intrigar e não descrever. O cliente, gente, ele vai escanear o que você postou, tá? Então ele não vai ler tudo, ele vai ler o quê? Palavra-chave, aquilo que interessa. Pensa nisso, ele vai escanear. Primeiro ele vai escanear a imagem, ele vai escanear o post, depois ele vai ler o que você escreveu. As pessoas têm pouco tempo, tá? Então a gente precisa valorizar isso. Você precisa ter, se você tiver um e-commerce, é legal você ter uma loja, porque aí o cliente já pode comprar direto do seu Instagram. E stories, né? Se você quer sair da estratégia de divulgação e ir para venda, potencialize o uso dos stories, tá? Então, assim, uma dica básica de conteúdo de feed versus stories. No feed, fale da sua marca, preste atenção nisso. Fale da sua marca, fale do que você representa, fale de como você se posiciona e nos stories converse de modo privado com a sua audiência. É lá que você vai vender, tá? Vamos em frente. Etapa de comparação, gente. Nessa etapa, o cliente vai te comparar, ou seja, ele segue 2 farmácias que falam sobre a mesma coisa, que vendem sobre o mesmo produto. Como ele vai optar por comprar de uma e não da outra? Né? Então, primeiro, quando você oferece uma proposta de valor para ele, então você tem um posicionamento claro, você fala do que você entrega, isso está claro para o seu cliente, você dá conteúdo de valor para ele e ele vai te comparar. Ou seja, ele vai olhar o que você tem de depoimentos, né? Então, é importante você compartilhar isso com a sua audiência. Ele vai ver quando você mostra benefícios e diferenciais. O que eu vejo, gente, farmácia não fala... tem muita gente me escrevendo aqui que não tá conseguindo usar o chat. Talvez por isso que a gente tenha pouca interação aí, tá? Quando você mostra benefícios e diferenciais, você se destaca. E olha só, eu não vejo farmácias falando, quase não vejo, tá? Não vou generalizar porque eu posso ser injusta aqui. Quase não vejo farmácias falando de formas farmacêuticas diferenciadas, que eu acho um baita de um diferencial da farmácia de manipulação. Não vejo farmácias falando de associações, o que diferencia muitas vezes a farmácia de manipulação da indústria, né? E aqui, gente, uma dica, tá ali já, o óbvio tem que ser dito. Então, você tem que mostrar o seu produto, tem que falar dos benefícios, por mais que aquilo seja muito óbvio para você, às vezes não é para o seu cliente. Eu vejo aqui, eu vivencio isso no dia a dia. Às vezes eu falo uma coisa que pra mim é muito óbvia, que na minha percepção, a pessoa que recebeu a informação entendeu, mas ela não entendeu. Comigo aconteceu até uma coisa muito engraçada esses dias, mas eu não tenho tempo pra contar. Todo mundo ficou tirando sarro de mim, eu virei meme na empresa, porque me falaram que uma determinada coisa que eu fiz era muito óbvia e pra mim não era óbvio, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mostrar o seu produto sendo usado, isso é importante também, gente, tá? Tem que mostrar um creme sendo usado, um shake sendo tomado, enfim. Aí é com vocês, mas tem que mostrar o seu produto sendo usado. E relacionamento, o seu cliente também vai avaliar como você responde, se você é rápido, se você é atencioso. As pessoas que estão buscando informação nas redes sociais, via de regra, o que elas querem? Resposta imediata. Tá? Elas querem que você responda na hora o que elas querem ouvir, tá? E facilite o contato com a sua audiência, o contato direto. Leve ela lá pro Direct Messenger e abra um canal de comunicação por lá e faça a venda pro cliente por ali, tá? Vou correr, gente. Etapa de conversão. Aqui o cliente vai comprar, tá? Então, se você não tem o e-commerce, como eu já falei, essa compra ela vai acontecer na vida real. Então, converse com os clientes. Aqui outra dica que eu vou dar pra vocês. Clientes insatisfeitos sempre têm bons motivos. Os satisfeitos, a gente já sabe, talvez eles deem pra gente um panorama do que a gente sabe. Mas os insatisfeitos podem dar pra gente feedbacks muito valiosos, tá? Entender como o seu produto é percebido, você pode abrir um canal de comunicação com a sua audiência, você pode entender como anda o seu atendimento, tá? Muitas vezes a pessoa do atendimento no Instagram, ela não foi treinada para fazer aquele atendimento. E ela responde o cliente do jeito que ela, não é nem errado, mas é do jeito que ela acha que é o correto. E às vezes, isso que ela tá respondendo não tá de acordo com a sua cultura, não está de acordo com aquilo que você quer responder para sua audiência. Tô recebendo, desculpa, aqui eu tô recebendo mensagem.
Vai ser criado um grupo do WhatsApp? Vai, Kleber, vai ser criado. Depois, olha só, lá no meu Instagram, Jussara Sanches MKT, quem me segue lá já sabe, Jussara Sanches MKT, tem um link que eu vou mostrar para vocês como coloca esse link, que é o link do Linktree. Lá tem duas opções, vocês podem ir para o site da Consfarma ou vocês podem cair direto no meu WhatsApp. Quem quiser fazer parte desse grupo, a minha ideia é, todo dia dá para vocês uma sugestão do que tem que ser feito, tá? Então a gente vai conversar diariamente a partir de hoje. Então entra lá e fala, Jussara, eu quero participar da lista, aí eu incluo vocês, tá? Jussara, não vou acabar não, porque eu tenho que chegar até numa parte, depois eu acabo. Érica Carvalho, Jussara, como eu convido uma pessoa para me seguir? Como os robôs funcionam? Como as pessoas fazem isso na prática? Você começa a seguir uma pessoa. A pessoa vai ver que você começou a segui-la, vai usar ali provavelmente a reciprocidade e vai começar a te seguir. Mas esse caminho não é tão simples, tá? Para ela começar a te seguir, ela vai entrar lá no seu feed, ela vai entrar na sua conta do Instagram. E quando ela entrar na sua conta do Instagram, a sua conta tem que estar estratégica. Você tem que dizer o que você faz, você tem que se posicionar. Ela tem 2,5 segundos para decidir se ela vai te seguir ou não. Ou seja, a sua casa digital tem que estar arrumada. Se ela não estiver arrumada, o seu cliente não vai te seguir. Então, assim, ó, a minha sugestão é sempre, se você quiser usar ferramentas que te ajudem a começar a seguir pessoas, ou se você vai fazer isso de forma manual, a minha dica é, arrume a sua casa digital primeiro. E a gente vai falar disso também. Era previsto falar hoje, mas não vai dar tempo, tá? Faça anúncios, a gente ainda precisa fazer anúncio, porque a gente fica disputando espaço com digital influencer. Se a gente não fizer anúncio, a gente vai perder espaço para digital influencer, tá? E existe uma equação bem poderosa aqui no Instagram, que é ferramentas certas, ou seja, o Instagram disponibiliza inúmeras ferramentas para você propagar o seu conteúdo, ter frequência, entender o contexto, né? Contextualizar o seu conteúdo para sua audiência, saber distribuir. As mídias digitais te dão um poder de segmentar a sua comunicação e humanizar esse processo. Gente, isso é a fórmula do sucesso. Não tá aqui, ó, mas anotem. Equação poderosa. Ferramentas, frequência, mais contexto, mais conteúdo, mais distribuição, mais humanização é igual sucesso. Certo? Gente, ó, eu acho que não vai dar pra gente entrar muito aqui, mas eu vou passar rapidinho que eu quero chegar numa parte com vocês que é no exercício prático, tá? Como a gente viu até agora o que fazer para ter sucesso no Instagram. Agora a gente vai para ter resultado. Agora a gente precisa entrar num ponto que é como a gente faz para ter mais resultado. E para ter mais resultado, você precisa ser autoridade para o seu cliente, tá? E eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque esse assunto dá um caldo. A gente pode fazer outra aula sobre autoridade, tá? Para quem quer divulgar a farmácia, trabalhar uma estratégia de conteúdo humanizada para o cliente, tem que entender de autoridade. E tem gente aqui que também quer trabalhar a sua própria marca no Instagram, né? Então quer trabalhar lá o Instagram Doutora Jussara Sanches, Doutora Flávia, Doutor Matheus, ou seja, você quer trabalhar a sua marca, você precisa ser uma autoridade. E eu vou falar uma coisa para vocês sobre marca. O que eu ia falar? Todos nós, a gente tem que pensar uma coisa, todos nós, queiramos ou não, todos nós somos uma marca. Eu sou uma marca, Matheus é uma marca, Flávia é uma marca, Emanuel que está aqui no estúdio é uma marca. A gente pode optar por trabalhar essa marca ou não, isso é uma decisão nossa, única e exclusivamente nossa, mas a gente já é uma marca. Por que a gente é uma marca? Porque a gente já tem um posicionamento na mente das pessoas. Quando a pessoa olha para você, você já se posiciona para ela, é aquilo que a pessoa entende que você é, né? Então, você já é uma marca. Você pode tomar a decisão de trabalhar essa marca ou não, tá? Então, aqui, quando a gente fala de autoridade, é trabalhar efetivamente essa marca no Instagram, tá? Aí, a gente trabalha reputação, credibilidade e autoridade e reputação são excelentes indicadores de credibilidade, por isso andam juntas. A compra acontece pela confiança e empatia. Lembrem-se que, tô correndo aqui, tá, gente? Gostar vem antes de gastar para o cliente, tá? Quero que vocês gravem isso. Gostar vem antes de gastar. O cliente só vai gastar se ele gostar de vocês, tá? E o que fazer para ter mais resultado ainda rápido, gente? Ponto importantíssimo. Esse aqui vocês têm que superar.
Não pode ter vergonha e medo, tá? Não pode ter vergonha. Você tem que eliminar a crença de isso não é pra mim. Esse não é um negócio de celebridade como muita gente acha. Isso é um negócio para anônimos como nós, ok? Então, qual é a melhor maneira de você perder o medo? Falar do seu propósito. Coloque seu propósito na frente de tudo, tá? Faça de um jeito íntegro, fale da sua missão. A vergonha, em geral, está muito relacionada ao medo da gente se promover. A gente tem medo da crítica, mas a gente não pode ter medo da crítica, porque isso vai acontecer. Se a gente fizer ou não, a gente vai ser criticado. Ou seja, faça, porque tem muita gente precisando de você, tá? E se você olhar de outra forma, você está ajudando alguém a resolver o problema. E você passa a ressignificar o seu propósito de estar no Instagram. Fechado? Então, ó, quem tá me assistindo, tira uma foto agora desse slide, posta nas redes sociais, me marca, que eu vou compartilhar todo mundo que tirou foto minha e postou lá no Instagram, tá? Então, eu vou dar um segundinho, tirem uma foto, postem nos stories de vocês, marquem a Jussara, lógico, se vocês estiverem gostando do assunto, tá, gente? Se não estiverem gostando, não passem por isso, tá? Fiquem em paz. Fechado? Vamos em frente pro último slide, então, tá? Tinha mais coisa, mas eu vou fragmentar. Na semana que vem a gente fala. Onde tá, Flá? Nos stories, essa última? Isso. Nos stories podemos postar assuntos aleatórios ou sempre deve existir uma historinha em sequência? E isso deve ser alinhado ao feed? A exclusiva. Ó, você pode postar assuntos aleatórios, mas o ideal é que esse assunto ele tenha aí uma coerência com a sua linha editorial, né? A ideia é que você vá alimentando realmente, de fato, contando uma história para o seu cliente. Se ele deve ter alinhado com o feed, é perfeito, esse é o mundo ideal. Então, lá no feed, você está falando de um produto, de repente, você resolveu postar um produto, ou você está dando um conteúdo de cuidados com a pele, você pode aprofundar um pouco mais esse assunto nos stories, porque ele te permite isso. Lá no seu feed, você vai ficar um pouco limitado. Você vai fazer um post. Você não vai fazer 10, 15 posts falando do mesmo assunto. Então, você vai ficar limitado. Então, você faz um post lá, põe uma legenda que intrigue a sua audiência, dê um conteúdo de valor. E lá nos stories, você pode ir se aprofundando mais, falando mais do produto, dos benefícios, tirando dúvidas, enfim. Então, o ideal é que esteja tudo conectado. Essa é uma fórmula para você ter mais sucesso, tá? Entramos então, ó, a gente tinha mais alguns slides, mas eu vou fazer, esse será o último slide. A gente tinha mais 4 slides, mas tem bastante conteúdo denso, a gente ficaria muito tempo aqui, tá? Então vamos lá, pra gente ir para as nossas atividades práticas. Na semana que vem, vou cobrar vocês de todas as atividades, tem que estar tudo feito pra gente poder prosseguir. Tá todo mundo comigo? Mandem um WhatsApp pra mim aqui, ó, porque o chat não tá muito bem. Na próxima a gente vai resolver esse problema do chat, certo, Matheus? Sim, certo. Gente, vocês estão gostando de me ver aparecendo aqui embaixo, ó, com os slides bonitinhos no fundo? Tá bonita a apresentação? A gente ralou a semana inteira pra fazer isso aqui pra vocês, viu? Ó, então eu tô meio na frente aqui, ó. Eu vou deixar pra vocês a estratégia de posicionamento e propósito, tá? Versus propósito. Então, como vocês vão definir o posicionamento de vocês e o propósito ninguém define, tá, gente? Propósito a gente tem, mas isso pode ficar mais claro pra gente nesse exercício. E um outro exercício é o canvas do posicionamento. Então, abre pra mim, Matheus, por favor, a estratégia de posicionamento lá, que a Flávia fez pra mim. Então, gente, ó, essa é uma atividade, vocês estão vendo na tela a atividade? Tá aparecendo, né? Atividade de posicionamento. Vocês vão responder essas perguntas para a gente poder evoluir para a próxima aula, tá? Então, quem é sua farmácia no mercado? Você vai falar da competência ou da sua habilidade-chave. Descreva alguma coisa aí pela qual a sua farmácia é reconhecida de fazer muito bem, que é um grande diferencial competitivo. Né? E aí a segunda pergunta é o seguinte, se você já definiu isso, você já colocou aí qual é o seu diferencial, que você faz muito bem. Aí você vai fazer uma pergunta para 3 clientes, pode ser amigo, pode ser pessoa que te conhece a sua farmácia, enfim, pode ser por WhatsApp. Pergunta para esses 3 clientes como ele te enxerga, qual é o diferencial que ele enxerga em você. E aí você cruza, se o que esses 3 clientes enxergam de você, bate com o que você enxerga, tá?
Qual o seu posicionamento de mercado? Você versus a concorrência. Então, olhando para o seu mercado, como você decide a proposta de valor da sua farmácia, tá? Aí tá autoexplicativo, pode descer, Matheus, por favor. Proposta de valor são declarações de benefício, o benefício tem que ser relevante, você tem que se diferenciar. Então, descreva o público-alvo prioritário para essa proposta. Qual é a dor que você observa dentro do seu mercado, tá? Uma lacuna que o seu concorrente não atende ou que é mal atendida de modo geral, tá? A Marcela tá perguntando, né, Flávia? Onde podemos baixar o arquivo? O arquivo, gente, tá na plataforma que vocês acessaram. Então, vai ter o vídeo, né, de hoje, a nossa gravação, e lá tem esse material, vocês podem baixar. Ó, a gente caprichou, hein? Isso, ó, a gente nunca fez isso nessa plataforma na Consulfarm, é a primeira vez. Essa plataforma não entrava vídeo ao vivo, a gente conseguiu colocar vídeo ao vivo para vocês. E a gente, hoje a gente tá estreando aqui, ó. Então lá o Matheus tá me mostrando. Lá do ladinho, então vocês estão vendo o vídeo, do lado direito tem lá os módulos, opa. E aí embaixo tem materiais. Eles estão vendo isso? Sim. Ah, então tá. Lá embaixo tem materiais. Apostila, não é apostila, é material de apoio, tá? Volta lá então, Matheus, por favor. Aí, enfim, qual solução você entrega para resolver a dor do seu cliente? Enfim, pode descer. Agora, transforma essa proposta de valor poderosa, escolhendo estrategicamente palavras que capturem a atenção do seu público-alvo, tá? E aí, o pitch de elevador, se vocês quiserem deixar para a próxima, eu ia falar do pitch de elevador hoje, mas não vai dar para falar. Então, esse exercício tem que estar pronto e na nossa conversa pelo WhatsApp, eu vou cobrar isso de vocês, tá? Então, até amanhã isso tem que estar pronto. Vamos pro Canvas do posicionamento, Matheus. É o último, gente. Prometo que eu tô acabando, tá? Canvas do posicionamento. Essa é uma ferramenta que vocês vão usar para ter um panorama, uma visão geral de como está a farmácia de vocês. Então, aí, quais estratégias vocês podem usar para melhorar o posicionamento de vocês ou para tomar a decisão de como vocês vão se posicionar nas redes sociais, tá? Então, aí fala das parcerias que vocês podem fazer, objetivamente, o que sua farmácia faz e faz de melhor, tá? Qual a atividade que você exerce de melhor, qual é o seu grande diferencial. E diferencial, gente, não pode ser atendimento, tá? Converso com muita farmácia que fala assim, ó, meu diferencial é o meu atendimento. Não vale. Atendimento é básico, tá? Atendimento não vale. Então, se alguém responder atendimento, eu vou dar 0. Qual é o seu propósito? E tem que ser genuíno, verdadeiro, tá? Por que escolher você e não o seu concorrente? Porque o seu cliente tem que te escolher. E aí você vai definir uma proposta única de valor, que a gente chama de PUV no marketing, tá? Não se apegue muito à nomenclatura, coloque lá, porque o cliente vai escolher você e não o seu concorrente, tá? Como a sua equipe reconhece os seus diferenciais? Então é importante. Será que a sua equipe reconhece os diferenciais da mesma forma como você reconhece? Se a sua equipe não reconhece, talvez a sua equipe não transmita isso para o cliente, tá? Então, isso tem que ser muito bem feito. Entreviste a equipe de vocês. A quem você serve? Então, quem são os seus clientes? Quem são os seus clientes prioritários? Quem são os clientes que você mais atende, tá? Lá embaixo, quais as ferramentas você precisa para fazer o seu Instagram decolar? Então, você precisa de um funcionário, você precisa dedicar tempo, você precisa de um celular melhor, de uma câmera melhor. Quais são os recursos que você precisa? Usar ferramentas de automação, que a gente vai falar nas outras aulas, tá? E embaixo, em que produtos ou serviços você pode se diferenciar ao entregar a sua proposta de valor? Se todo mundo fizer isso, na próxima semana a gente vai fazer. Me mandem, quem fizer me manda, tá? Porque eu vou fazer uma análise, aí a gente faz uma análise geral aqui, compartilha com todo mundo. Não falo nomes, tá? Se vocês permitirem eu falo, se não quiserem eu não falo. Aí a gente dá um panorama geral, tá? Gente, hoje eu ia entrar com vocês lá nas ferramentas do Instagram, mas não deu, né? Enfim. Ia entrar lá no celular para entrar todas as ferramentas, como faz configuração. Tem uma configuração, ó, bônus que eu quero dar para vocês, de dar respostas rápidas para o cliente, porque a gente não tem tempo a perder, então dá para configurar isso lá. Mas, enfim, vamos terminar por aqui, porque senão vai ficar realmente muito extensa. O material tá aí na plataforma. A gente tem um próximo encontro na sexta-feira, dia
14, no mesmo horário. Então, sexta-feira, às 16 horas, dia 14. Tem uma pergunta aqui. Mandamos o material respondido por onde? Pode me mandar tudo pelo WhatsApp, gente. O WhatsApp é a melhor ferramenta para vocês falarem comigo. O e-mail, meu e-mail eu não consigo... Quer criar um grupo primeiro? Então, não sei se eu vou fazer o grupo, a lista, né? O meu e-mail, gente, tá bomba, eu não consigo ver tudo, então o WhatsApp é melhor para vocês falarem comigo, tá? E aí eu quero saber o seguinte, gostaram, gente? Foi importante para vocês, gerou valor para vocês? Mais um minuto só para vocês responderem. Eu tô aqui com o meu WhatsApp aberto. Quem tiver meu WhatsApp, por favor, me mandem feedback, tá? Eu quero receber esse feedback de vocês. E mandem aí para quem tá no chat, a Flávia vai olhar para mim. Então, gente, eu estava prevendo 3 encontros agora, mais 4 em janeiro, mais 4 em fevereiro. Vamos ver se até lá a gente termina todo o conteúdo, tá? Porque a conversa aqui foi longe, né? Tá? Então tá, tô recebendo aqui, foi sensacional, foi muito bom, curso top, parabéns, amando. Eu amo os meus clientes, gente, adoro vocês, adoro o feedback de vocês, ficou muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É isso, que bom. Meu objetivo era esse, eu quero muito contribuir aí para que vocês percam a vergonha, que vocês comecem a fazer conteúdo, comecem a usar a ferramenta e a gente cada vez mais vai gerar esse tipo de conteúdo para vocês, tá bom? Fechou? Muito bom, foi ótimo, muito bom, muitas informações, tô até doida, amei, importante para mim, Marília, quem tá doido, quem perdeu foi ótimo. Quem perdeu, quem quiser revisar, tá aí, tá gravado, tá? Só tem acesso quem é cliente, conteúdo gratuito de valor para quem é cliente da Consulfarma. E obrigada, gente, me acompanhem lá no meu Instagram, toda vez que eu puder. Eu tô assim super atarefada com esse projeto, então às vezes não consigo postar, mas sempre que tem uma novidade, tô postando lá para vocês. E o feedback de vocês é importantíssimo para mim. Fechado? Então até sexta-feira, amanhã eu vou começar a cobrar vocês já, me aguardem, hein? Fechado? Obrigada, gente. Bom trabalho. Até sexta.